Fala, meus filósofos e minhas filósofas. Meu nome é Eduardo Klinger, sou criador do site do canal Eduardo Klinger. E hoje a gente vai dar continuidade sobre o vídeo anterior do ócio na filosofia. E mais especificamente a gente vai falar sobre como a nossa sociedade embrutece o pensamento filosófico, o pensamento humano, e por que mesmo no século XXI, quando o conhecimento é tão acessível, a gente ainda não conseguiu ter uma explosão de genialidade, digamos assim, entre as pessoas, né? Então, antes de começar, só dar alguns recados. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque toda quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo no canal. Então, se você quer acompanhar os vídeos, ativa o sininho para você ser lembrado do próximo vídeo. E se você se interessa também por filosofia e quer aprender mais, vai lá no meu canal que tem a playlist do nosso curso de filosofia grega. Tem bastante vídeo interessante, inclusive foi dessa playlist que surgiu a ideia de falar sobre a necessidade do ócio e como a sociedade embrutece a mente humana. Certo? Então é isso, recado dado, a gente pode começar a aula de hoje, né? A sociedade embrutecedora da mente humana. Bom, como a gente trabalhou no vídeo anterior, é necessário o ócio como condição de vida para o pensamento filosófico. Isso é algo que vem sendo trabalhado desde os gregos, no período helenístico se consolidou, e o Marx ele vai ter um papel fundamental sobre esse tipo de pensamento também, sobre como as condições materiais da vida elas limitam e prejudicam o pensamento humano. Então, é necessário um ócio, além de que todas as suas necessidades físicas e emocionais também estejam atendidas. É por isso que o pensamento intelectual sempre foi destinado à classe dominante, porque é a classe com dinheiro, é a classe com ócio, é a classe com tempo livre. E o trabalho físico é destinado sempre à classe mais pobre, porque, primeiro, é o trabalho físico que é a fonte de renda da classe trabalhadora, é somente aquilo que eles têm para poder vender. Segundo, não existe o trabalho intelectual que eles não poderiam desenvolver. Mas a questão é, quem tem fome sempre pensa em comida, não em Deus. Por isso que você não vai ter um desenvolvimento filosófico partindo de pessoas que estão numa situação muito precária. Pode acontecer? Pode acontecer. Vai acontecer? Pouco provável que vai acontecer. Na maioria das vezes, quem tem fome vai pensar em um jeito de matar a própria fome para que a fome não mate ela, ao invés de pensar sobre ética, filosofia, Deus e tudo mais. Então, o condicionamento, o pressuposto do pensamento humano está associado diretamente à nossa condição humana, à nossa condição física. Mas aí vem a vida moderna, a maioria das pessoas tem onde morar, a maioria das pessoas não precisa caçar, pescar, nem plantar, a maioria das pessoas na vida contemporânea, na vida nos centros urbanos, não tem tanto assim com o que se preocupar. A comida é completamente acessível no mercado ao lado, a nossa casa não vai ser invadida, não vai ser atacada, pelo menos não na maioria da região do planeta. Então, por que que mesmo nessa nossa vida moderna mais tranquila, mais pacata, onde todo mundo consegue basicamente saber qualquer coisa em poucos minutos acessando seu celular, seu smartphone e tudo mais, por que que nessa vida moderna a gente ainda também não tem uma explosão de genialidade por aí? Por que que não surgiram vários Einsteins ao mesmo tempo? Por que que é sempre a classe dominante que surge com novas ideias, com novidades? Por que que é sempre a classe dominante que está ali na liderança nos trabalhos intelectuais? É por isso que a gente vai entender vai chegar à conclusão de que o trabalho ele embrutece a nossa sociedade. Então, sim, a gente precisa do ócio para poder desenvolver o pensamento humano, e sim, a nossa sociedade moderna permite esse tipo de pensamento, permite, entre aspas, porque as condições materiais são mais favoráveis, porém, quando a gente analisa ali mais profundamente, a gente percebe que não, ela não oferece tanto assim. E por que que ela não oferece tudo isso? Por causa do trabalho. O trabalho na nossa sociedade ele é feito de forma para ser antifilosófico. E eu não estou falando desse termo antifilosófico no contexto do Lacan. Isso a gente vai falar depois. Outro vídeo, quem sabe. Eu estou falando aqui no contexto de não permitir o pensamento humano. Pensa comigo. A gente trabalha 8 horas. Graças ao nosso ungido, consagrado e tudo mais, do golpista, quer dizer, do presidente em exercício na época do Michel Temer, quase que a gente sobe para 12 horas de trabalho por dia. Mas vamos ficar aqui no 8 horas. 8 horas de trabalho por dia. Um dia tem 24 horas. Vamos supor que você pegue 2 horas de trânsito para ir, 2 horas de trânsito para voltar. Isso no melhor dos casos.
Isso dá 12 horas que você destina do seu dia apenas para o seu trabalho. Vamos supor que você também seja um jovem universitário e você está estudando. Então, após o seu trabalho, você ainda vai para a faculdade estudar. Lembrando que esse estudo não é um estudo de autodesenvolvimento, um estudo para melhorar a sociedade. Esse estudo é um estudo de lógica capitalista, ou seja, é um estudo focado e voltado para a atenção do mercado. Esse é um estudo de produção. Esse estudo é destinado para aumentar o capital, para aumentar as vendas, para ganhar mais dinheiro. Então você está lá, passou o dia todo sendo explorado por um burguês safado para enriquecer ele, em troca de um salário mínimo que lhe permita apenas não morrer de fome. E aí você vai para um estudo para ajudar a lógica capitalista a lhe explorar ainda mais. E aí você chega em casa depois para poder cozinhar, porque você vai trabalhar no dia seguinte, cuidar dos filhos se você tiver, e ainda você tem que descansar, porque a gente tem um corpo físico que tem um limite. Se você for mulher, toda essa rotina é 2 vezes pior, talvez até 3. E aí você recomeça toda essa rotina. Então, analisando essa rotina da classe trabalhadora, quanto tempo livre você realmente acha que tem? Quanto é o seu ócio? Porque a gente viu que a gente precisa do ócio para o trabalho intelectual. Só que a gente também viu que a nossa sociedade contemporânea ocupa a nossa rotina de tal forma que o trabalho intelectual é um milagre na classe trabalhadora, né? Porque na classe dominante ela é um luxo, né? Ela é o mínimo que você pode fazer. Então, de 24 horas, quanto tempo livre sobra para a gente se dedicar ao trabalho intelectual? O nosso modo de vida ele é antifilosófico, porque ele não nos permite filosofar. É trabalho e descanso, trabalho e descanso. O Marx, ele vai falar, o Marx não, o Lenin, ele vai falar que devemos sim estudar para nos tornar humanos melhores, para nos dedicar à causa comunista e tudo mais. Beleza, a gente tem que realmente estudar. Só que a vida não é só trabalho e estudo. E na nossa sociedade capitalista atual, a vida se resume praticamente a trabalho e estudo. Então a gente precisa também de um lazer. Só que já esse lazer é um luxo. Ter um momento de lazer é difícil, é complicado. Basicamente você tem isso nas suas férias, que é uma vez por ano. Graças ao golpista do Temer, talvez seja parcelado ainda. Então, você já tem aquele momento de lazer estritamente especificado ali no dia, muito, muito, muito delimitado. E aí, nesse seu momento de lazer, você ainda tem que se dedicar ao seu momento de estudo para lutar na causa comunista, para fazer tudo isso. Percebe? A sociedade ela é feita para que você não pense, para que você não estude. Eu não estou falando isso de modo, para ser cult, para ser filosófico, o cara de asa. Não. Eu estou falando nisso porque essa é a lógica capitalista. Você vive para trabalhar. É só isso. Você trabalha até morrer. É assim que funciona. E aí, como é que você quer que realmente aquele seu tio, bolsominho, chato pra caralho, que faz arma, que é homofóbico, que é machista, que é um chato que só, como é que você quer que realmente ele tenha ali um mínimo de empatia, um mínimo de conhecimento humano, um mínimo de lógica para entender como funciona a sociedade capitalista, como funciona a lógica de produção na sociedade capitalista? Ele só vive para trabalhar. Você também só vive para trabalhar. Você está assistindo esse vídeo para aprender um pouco mais sobre filosofia, já é literalmente um milagre, porque a maioria das pessoas vão aproveitar esse momento para descansar. E aí a gente remete ao vídeo que eu fiz lá atrás sobre a questão do status da literatura, que a galera fica zoando quem lê livro de autoajuda ou lê livro modinhos tipo Crepúsculo. A nossa sociedade ela é feita para ser maçante, para ser cansativa, para ser chata. Então, você pegar uma criança que está lendo, por exemplo, o livro do Crepúsculo, você não tem que criticá-la, você tem que parabenizá-la, porque ela está lendo, ela está fazendo o mínimo do mínimo que ela pode. Entende? Então, voltando aqui para a lógica do capitalismo, você vê alguém estudando, o mínimo que seja, você não tem como julgá-la. Sabe? As pessoas assistem BBB. Por que você vai julgá-las como inferiores intelectualmente se aquilo é um único momento de lazer que elas têm? Você não tem que julgar as pessoas que assistem BBB. Você tem que julgar a sociedade de merda que faz as pessoas trabalharem tanto que a única coisa de lazer que elas têm é assistir a besteira do BBB. E sim, realmente o BBB é uma besteira, mas é aquele lazer que elas têm. E o problema não é a pessoa que consome. O problema é a sociedade que impõe esse tipo de coisa. Porque vamos voltar novamente para a lógica capitalista. Você tem uma vida de merda, você trabalha aí pelo menos 12 horas antes do trabalho, durante o trabalho e depois do trabalho, tá cansado, tem que cuidar da casa, dos filhos e tudo mais. Se for mulher, essa jornada de trabalho pode ser até dupla. E aí você tá cansado. Você acha mesmo que um trabalhador nesse nível
vai pegar, por exemplo, o Capital, que é um livro dessa grossura, cheio de temas complexos e tudo mais, e vai ler, e vai entender, e vai levantar a causa comunista, e vai virar um comunista ferrenho, e vai jogar um molotov no Congresso Nacional. Ou você acha realmente que esse trabalhador, essa trabalhadora, vai deitar no sofá, ligar a TV e assistir a primeira besteira que passar ali? O que você acha que realmente vai acontecer? Isso é mais comum para quem trabalha com questão intelectual. Quem já passou dias seguidos estudando, escrevendo, lendo, fazendo monografia, quem passou muito tempo no trabalho intelectual vai saber como é a exaustão mental. É um negócio tão fodido que você não consegue ler. Você não consegue ler nenhuma tirinha que passa na TV, porque você está sobrecarregado. Quem chegou nesse nível sabe como é. Agora imagina quem já chegou também no nível físico. Quem já trabalhou tanto que não consegue nem ficar de pé, que as pernas doem, que está cansado de fazer até trabalhos repetitivos, que é um problema do capitalismo. Certo? Então, esses tipos de pessoa, tanto que chega à exaustão mental, ou que chega à exaustão física, ou até as pessoas que chegam aos dois tipos de exaustão, são cobradas a estudarem, a entenderem, por exemplo, de marxismo, que é um assunto super complexo. Percebe como isso é errado? A gente joga na classe trabalhadora que é sofrida a culpa por ela estar sofrendo, sendo que a sociedade condiciona essa classe trabalhadora a ser assim, a ser bruta, a ser estagnada, a não pensar, a não filosofar, a não questionar. Essa é a lógica do capitalismo. Então você não pode julgar as pessoas que, por exemplo, assistem MasterChef, BBB e tudo mais. Aquelas pessoas, elas estão aproveitando o mínimo de lazer que elas têm. E o problema não é ela, o problema é a sociedade capitalista. E é isso que a gente tem que combater, certo? E você mesmo também não pode se julgar por isso. Quem já chegou nesses níveis de exaustão, tanto mental quanto física, sabe como é. Você procura outra coisa. Então, por exemplo, quando eu chego no nível de exaustão física, eu não quero ler, eu não pego nenhum livro, eu não assisto nem livro de política, de filosofia, nada. Eu assisto besteira. Eu vou ver qualquer merda, porque o que eu quero, ó, é aliviar minha mente, que já chega no limite. E o trabalhador, em sua maioria, já quer aliviar o seu corpo, que já chegou no limite. Ele quer aliviar a tensão do corpo, o cansaço. E também a mente, porque o corpo cansado de fazer um trabalho repetitivo, um trabalho chato, um trabalho que você não vê reconhecimento, mérito ou qualquer outra coisa de tipo de valorização, é claro que você também vai ficar exausto mentalmente. E aí esse trabalhador vai se condicionar, vai aceitar assistir qualquer besteira. E aí quem é que lucra com isso? Novamente a sociedade, a classe dominante. Por quê? Você explora o coitado do trabalhador até ele chegar ao nível de exaustão física e mental, aí ele vai para casa para sobreviver com o mínimo que ele pode sobreviver com o salário mínimo, e aí ele vai assistir o quê? Esses programas de entretenimento vazio que lucram, que fazem lucrar a classe trabalhadora. Então o proletário ele é explorado duas vezes, no seu momento de trabalho e no seu momento de lazer. E é assim que funciona a lógica capitalista. É isso que a gente tem que combater. E é por isso que o ócio é tão importante. É por isso que a falta do que fazer é tão importante no pensamento filosófico. Então é isso, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ser avisado do próximo vídeo. E é isso, se cuidem, tchau, tchau.